é uma sedução na minha vida, a minha relação com conquista. E hoje, quando eu assisto Conquista, está na posição pioneira, avançada, de todo o processo da transformação da sociedade brasileira, representando em Conquista um sinal de que é possível nós mudarmos as condições tradicionais do Brasil e organizar o país para ser uma das grandes nações exemplares da democracia no mundo. É uma coisa que me dá uma alegria gigantesca. Eu estava dizendo aqui a Guilherme, ontem nós almoçamos com o Guilherme, com o Josete, com o Emiliano. Josete, que é uma mulher extraordinária, companheira de Guilherme. Eu digo isso porque eu sei o que é ser e ter uma mulher companheira da gente. Eu tive como minha companheira uma mulher extraordinária. Yolanda foi para mim a minha amiga, a minha esposa, a minha amante, a minha companheira. Dessas que não tem nenhuma hesitação em qualquer instante. Os instantes bons, os instantes ruins, os altos e baixos, que muitas vezes na vida nós vivemos, perdendo tudo, ganhando as alegrias todas, e ali, na minha vida, desde os meus 15 anos, que eu comecei a vida política, nas lutas do Brasil, no movimento secundarista, desde os 15 anos eu luto pela aspiração de que o Brasil construa uma democracia e que seja exemplar na construção da democracia. Que muitas vezes a literatura clássica, ou a literatura assim, de repetição das coisas, pretendem dizer que o Brasil é um país subdesenvolvido e que a democracia existe na Europa, existe nos Estados Unidos. Não é verdade. Não é verdade. A democracia é uma coisa difícil. Não é fácil. É uma coisa que o mundo pensou há muito tempo como o método único de você fazer pelo diálogo e pela determinação de uma sociedade decente, de você fazer a construção das mudanças. Isso tem pouco tempo? Não tem, não. Isso começou 5 séculos antes de Cristo. Lá os gregos, admiráveis, os primeiros grandes filósofos, e um primeiro grande estadista, o Péricles, em Atenas, ele iniciou isto 5 séculos antes de Cristo, e está nessa batalha até hoje. Onde está a democracia? É uma luta em qualquer povo. Existe, porventura, democracia na Europa? Que democracia que existe na Europa? Para os europeus, exclusivamente. A experiência do mundo é a opressão pela colonização durante séculos, suprimindo liberdades, oprimindo, furtando as oportunidades da riqueza de áreas enormes da Ásia, da África e da América Latina. É uma batalha. E os europeus de boa cepa, eles lutaram muito. Fizeram a declaração da Bastilha, mas a continuidade do que existia lá era para os europeus. Não se transferia para o resto do mundo, e o compromisso da humanidade é com a humanidade.
Dos americanos também. Já há uma grande democracia nos Estados Unidos. É verdade, mas para eles, e em parte, porque a Declaração dos Estados Unidos, da afirmação democrática, todos nascemos iguais em direitos e obrigações. É uma declaração chamada Declaração de Filadélfia. Antes da Declaração da Bastilha, não impediu que eles fizessem dentro dos Estados Unidos a lei que criou a escravatura e fez uma parcela grande do seu povo de escravos e senhores. E foi preciso que surgisse Lincoln, um século depois, para fazer uma grande guerra interna, a guerra da secessão e da união, para acabar a escravatura nos Estados Unidos já no século XIX. Embora que essa é a luta. No Brasil, democracia para nós é uma construção. Nós lutamos. A minha geração foi assim. Eu sonhei muitas vezes que essas etapas pudessem terminar, uma fantasia, terminar ao longo da própria vida da gente. Não é verdade? Mas aí o que nós temos que fazer é não variar nunca. Não ter nenhuma hesitação, nunca. Haja o que houver, qualquer que seja o sacrifício. O rumo é um só. É construção da democracia brasileira. Pois bem, eu quero dizer a vocês que uma das coisas mais importantes do momento é a construção que está se praticando no Brasil e que Vitória da Conquista encampou. Esse companheiro aqui, Guilherme Menezes, ele é hoje absolutamente na vanguarda dos municípios do Brasil inteiro. Pela seriedade e pela abertura para as mudanças profundas, para as mudanças essenciais. A democracia é a ideia de que você muda pelo diálogo, pelo debate, pela troca de ideias, porque antes, desde sempre, toda mudança era uma mudança concentradora de poder e de injustiça. Toda mudança foi feita pela força e pela violência, ao longo de todos os séculos, desde aqueles tempos da pedra lascada, lá no Paleolítico, lá atrás. É a força que determinava. E determinava para que resultados? Para os resultados dos seus próprios. De modo que a democracia é essa tentativa de você, pela paz, com seriedade, avançar.